Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e bora conhecer umas bandas novas? Nós do Z não acreditamos que apenas músicas cristãs são boas. No vídeo sobre o porquê do Cultura Z, eu falo um pouco sobre isso e por que não é saudável termos esse tipo de pensamento onde o que é crente é bom, o que é cristão sempre é bom e o que não é cristão é do mal, do capeta, sai, não queremos. Esse tipo de pensamento ele é ruim para uma vida cristã saudável. Mas isso também não quer dizer que só tem coisa boa por aí, porque tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa boa sendo feita por não cristãos, de fato, isso é verdade. Mas hoje o nosso foco é mudar a sua playlist com músicas cristãs, feitas por pessoas cristãs. Então, você não vai ver por aqui Baruch, Aline Barros, Morada, Hilson ou qualquer outra coisa parecida. A ideia é mudar e renovar a sua playlist. Olha, mas não é para você colocar uma música para ouvir e ir fazer outra coisa ao mesmo tempo. Por que não tentar ouvir uma música sem fazer outra coisa ao mesmo tempo? Eu sei como é difícil, eu o tempo todo estou ouvindo música enquanto eu estou trabalhando, lendo, mas bora tentar ouvir música de verdade? Para começar, já aviso que na descrição aqui desse vídeo tem um link para as nossas playlists. São duas playlists com as músicas mais ouvidas pela nossa galera, com bandas que inclusive eu vou citar aqui hoje. A primeira delas é Local Sound, rasgando inglês para vocês. Fundada e liderada por Jared Union. A banda Local Sound surgiu de um ministério de jovens universitários chamado My Local 615, em Nashville, Tennessee. Essa banda se considera como criadores de uma cultura que apoia e revela a importância da igreja local na vida das faixas etárias. Você, como pré-adolescente, a igreja é importante para você, como adolescente, como família, a igreja tem um papel ali. E essa banda tem como cultura espalhar essa verdade. Eles têm um som que vai do pop cheio de sintetizador, uma vibe bem legal, ao worship. Essa banda é para você que curte uma vibe de igreja moderna, que tenta unir um som moderno, mas com referências dos anos 90, 2000, que os seus pais provavelmente sabem do que eu tô falando. O seu último álbum foi This Is My Local. Agora, na minha opinião, o single deles são os mais dançantes, os mais legais. Por exemplo, Wild e a More Than Air, que inclusive a gente usa muito nas trilhas dos vídeos, tanto Reels do no Instagram, TikTok, no YouTube, das coisas que nós fazemos aqui, para os pré-adolescentes ou para os adolescentes da nossa igreja. Quando eu olho para um lugar X assim, ele mostra, mano. Porque agora eu tava, viajando, olhando pra, aqui em cima, assim. Quando eu falei que ia ser uma parada bem diferente, eu não tava de brincadeira, Para os fãs de anime e cultura japonesa, assim que nem eu, nós temos o Magnify Tokyo. É um importante movimento cultural cristão que tá rolando em Tóquio, que ele tem está voltado para dar voz e visibilidade a artistas locais, onde eles se juntam e compõem e criam música juntos. E isso é o que nós chamamos de coletivo. Para os adolescentes e jovens da minha igreja, eles são fãs do Coletivo Candeeiro. É um monte de artista que se junta para compor e para criar arte. E o som desse coletivo no Japão que nós estamos falando vai de uma mistura desde o J-pop, que é o pop japonês, até um worship contemporâneo, com foco em letras que expressam fé, esperança e uma identidade espiritual. Seu primeiro álbum saiu em 2024 e chegou a ficar em número 1 na Apple Music. Mano, loucura isso. Pensa no lançamento, chegar nesse nível, a coisa é boa de verdade, gente, vai ouvir. Mas bora sair da Ásia e voltar aqui pro Brasil. Mas sem antes você dar o like nesse vídeo, porque assim, mais gente precisa saber do que nós estamos fazendo e, no caso, hoje, conhecer bandas novas. Como pastor na Igreja Batista Memorial de São Paulo, não poderia deixar de citar duas pessoas aqui da nossa igreja com música boa e, obviamente, em português, pra gente mudar um pouco do que a gente tava fazendo até agora. Para começar, o nosso pastor de música, Felipe Magalhães, de verdade, eu fico de cara com a voz dele e com a capacidade de compor músicas lindas, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Em parceria com o Thiago Grulha, mó brother do Felipe, eu acho que cada conversa que eles têm surge uma música, assim. Dá um estralo assim, Espírito Santo bate, sei lá, mano. E é uma capacidade que eu acho sensacional nele, de conseguir ouvir uma conversa, uma ideia, um conceito, um texto bíblico e com muita sensibilidade, com muita beleza, escrever uma música. Inclusive, a minha música favorita dele é a Mestre, que tem uma vibe meio ao folk alternativo assim, mas o Felipe não tá preso a um estilo. E por ser pastor e trabalhar numa igreja local,
ele tende a ter uma vibe muito mais congregacional, com letras que dialogam com a linguagem atual e trazem uma mensagem de fé alinhada com o nosso público. Agora eu quero indicar a Ana Galvão, outra cantora hiper talentosa que temos aqui na nossa igreja. O que eu admiro com a Ana é a capacidade de fazer um som e dialogar com criança, pré-adolescente, adolescentes, jovens, adultos, qualquer idade ela consegue desenrolar bem, ministrar bem a música e envolver todo mundo, né? Eu sou pastor de pré-adolescência, quando ela tá com os pré-adolescentes, é diferente, ela tem um baita de um talento. Com um álbum lindo que foi produzido pelo guitarrista Alexandre Magnani, a Ana traz leveza com as suas composições, uma vibe folk pop, e eu amo esse álbum, de verdade, é muito bom. Ela tem também 2 singles para o público infantil e pré-adolescente, que é a Sem Jesus Game Over e a Aconteceu. Inclusive, a aconteceu de ser lançada esse ano, em 2025, e ambas as músicas estão em nossas playlists. Ela participou do EP dos nossos jovens aqui, que foi lançado em 2023 na conferência Doxa. Para quem curte um rap, outra figura que sempre está na nossa playlist é o Lecrae. Seu nome real, na verdade, é Lecrae DeVoe Moore. Acho que é isso, Moore. Ele é rapper, compositor e líder no cenário de hip hop cristão. Nascido em Houston, Texas, Lecrae foi criado por sua mãe solteira. Sua adolescência foi marcada por dificuldades, envolvimento com drogas, crimes, violência, até encontrar a fé aos 19 anos em um evento cristão que transformou a sua vida. Ele define o seu estilo como hip hop genuíno, afirmando que, abre aspas, minha música não é cristã, eu sou. Destacando que sua música é sobre fé, mas sem soar meio clichêzão, meio religioso, de uma forma muito previsível. Isso tem tudo a ver com o que nós, como os youtubers, acreditamos. Que dá pra você ser cristão, fazer música boa, sem ser só worship, é uma coisa que é muito óbvia, mas ter muita profundidade e ser de verdade, um reflexo de uma pessoa que ama Jesus e que quer um cristão ou uma cristã de verdade. E para encerrar, o som mais pop que temos na nossa playlist, Gil Ponto. Ele cresceu cercado por música gospel e poesia, e isso moldou muito a sua sensibilidade artística, desde cedo. Tá ligado aquela criança assim que, mó novinha e já canta, já gosta de arte, e no caso dele, de música? Provavelmente essa foi a realidade dele. Influenciado por artistas cristãos como TobyMac e Andy Mineo, que inclusive também estão nas nossas playlists, começou a escrever música ainda jovem. Podemos dizer que o seu som é tipo um hip hop meio pop, assim, né? Ele é um representante da música cristã contemporânea, um cara novo, jovem, com uma produção criativa, e ele é bem autêntico. Suas letras que dialogam com fé, ansiedade, identidade e esperança. Por conta desses temas, ele se conecta muito bem com as gerações mais novas, que é a geração Z e a geração Alpha. Uma visão de música como uma chamada a uma vida espiritual, uma jornada espiritual e ferramenta emocional para uma comunidade cristã moderna que lida com questões como ansiedade e questões emocionais que as gerações antigas não tinham. E ele, com muita sensibilidade, compõe músicas que alcançam o coração dessa galera. E aí, o que acharam de termos falado de bandas novas? Tem alguma banda que você ama e que acha que deveria estar aqui? Comenta aqui embaixo e até a próxima!